Informações. No Flamengo, a terça-feira foi dia de consolar um rival. Nas redes sociais, o clube manifestou publicamente seu apoio ao Vasco pela morte do ex-presidente Eurico Miranda. Dia também de voltar ao Ninho do Urubu, o CT que estava interditado por conta do incêndio que matou 10 adolescentes das categorias de base do clube, foi parcialmente liberado pela Justiça. Era o último treino antes do jogo mais importante da temporada até aqui. Assim, o Flamengo está encarando o duelo contra a LDU, o primeiro em casa na Libertadores. Por isso, todo cuidado é pouco com os equatorianos. Eles têm jogadores altos, jogadores fortes nessa bola aérea, mas estamos muito preparados para isso. Já foi falado, nós jogadores ali dentro do treinamento vem conversando muito sobre a atenção, nível de concentração altíssimo para que a gente possa sobressair nesses lances. Vencer é fundamental para se manter em boa posição na chave. Hoje, o Flamengo divide a liderança do grupo D da Libertadores exatamente com a LDU. Precisamos primeiramente pensar no jogo contra a LDU, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos da grandeza desse jogo. Um time que venceu o primeiro jogo, nós vencemos o nosso, então decide a primeira colocação do grupo e precisamos estar 100% focados nisso. Então, primeiramente pensar nisso, sabendo que precisamos entrar num nível de concentração muito alto, porque qualquer vacilo, qualquer detalhe a favor ou contra vai resolver o jogo, então a gente precisa estar bem ligado nisso. Abel Braga, como de costume, permitiu que a imprensa acompanhasse apenas o aquecimento, alguns minutos da atividade. Mistério, mas ao que tudo indica, não há muito o que esconder. O único desfalque certo é Vitinho, que tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O Flamengo, que entrará em campo, deve ter Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Cuéllar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique, com Gabriel Barbosa isolado na frente. Rodrigo Caio disse que não poderia prometer uma vitória, mas foco e dedicação. Vamos deixar nossa vida dentro de campo. É o caminho para manter o 100% de aproveitamento na Libertadores, o maior alvo rubro-negro em 2019. Tá aí o Flamengo, Flávio Gomes, Paulo Lima, 55 mil ingressos vendidos para essa partida. Carga total de 57, né? Uma carga de 2 mil ingressos para a torcida da LDU. Se sobrar ingresso, meu amigo, vai para a bilheteria que eu recebi aqui sobrar. Eu recebi aqui um logozinho assim, ingressos esgotados. Então acho que já foi para o espaço mesmo. Hein? Não, essa informação. Esgotou a carga do Flamengo. Carga total, 57 mil ingressos. Só que dessa carga você tem que pegar 2 mil ingressos e destinar à torcida da LDU, que é o acordo que eles fizeram entre as direções. Se não esgotar essa carga de 2 mil, vai sobrar. Já esgotou. Vai sobrar. E aí, meu amigo, pode ter mais de 55 mil flamenguistas no Maracanã. Fácil. E tem sido assim, né, o Flamengo, né? E ontem a gente teve esse dissabor de ver o Atlético perdendo, o próprio Grêmio também, né, com a boa vitória do Palmeiras. E hoje temos aí mais 2 brasileiros, né? O Inter jogando em casa e o Flamengo também jogando em casa. É hora de aumentar esse handicap positivo de vitórias dessa rodada, segunda rodada de grupos aí da Libertadores da América. Acho que assim como o Inter, que eu falei como é favorito, acho que o Flamengo também, mesmo a LDU tendo tradição, sendo equipe campeã de história, mas pelo futebol apresentado e pelo Maraca cheio, a energia que o Flamengo vive vivendo nesse momento, eu também aponto o Flamengo como um franco atirador para vencer e vencer com facilidade. O Flavinho, em relação ao Flamengo, né, muito tem se discutido e tem a informação de bastidores que a Arrascaeta vai para o banco nesse jogo contra a LDU. A maior contratação da história do Flamengo. Do Brasil, né? Em transação entre clubes brasileiros. Ele não está jogando bem. Se o critério é esse, deveria ser sempre, eu acho o Arrascaeta muito bom jogador. Acho muito bom jogador. Seria titular do meu time, sem dúvida. Acho também que o Flamengo pagou mais do que devia. Eu acho que o Flamengo, ele repete ao longo da sua história alguns equívocos, que eu pelo menos considero equívocos, que é essa coisa de querer sempre fazer o maior alguma coisa, a maior contratação. Eu não sei se esse dinheiro todo que o Flamengo gastou no Arrascaeta não poderia ter sido aproveitado, melhor aproveitado,
contratando 2 ou 3 jogadores para posições que o Flamengo precisa mais. Laterais, muitas vezes muita gente contesta zagueiros e tudo mais, que é trabalhar mais na montagem de um time com gente que entende de futebol do que propriamente com gente que quer aparecer, quer fazer com que o Flamengo seja falado. Só ser falado não adianta muito. O resultado disso é que o Flamengo não está jogando bem, eu acho, né? O Flamengo até agora, nesse ano, não fez, tirando uma partida contra Cabo Friense, pode ser? Foi. Não fez uma única partida que encheu os olhos do seu torcedor. Com um time milionário, com um técnico que a maioria pelo menos aprovou a chegada dele, hoje já não é assim, nem todo mundo acha que o Abel é o técnico ideal e tudo mais. Então está na hora de o Flamengo mostrar jogo, mostrar futebol, mostrar desempenho. Parar de fazer espuma, né? E começar a jogar. Vamos jogar bola, é mais ou menos isso, né? Sim, o Flamengo tem uma... Mas isso é muito da história do Flamengo, né? Aquela coisa de... E ganha um jogo, agora vocês vão ver, e não sei o quê, o cheirinho, esse monte de bobagem que hoje em dia não funciona muito. No futebol está muito profissional, o futebol é muito estudado, é muito tudo. Não basta. Folclore, cada vez menos folclore. Cada vez menos, então não basta fazer onda. E isso que você está destacando, o Flamengo investiu mais de 100 milhões, teoricamente, em 3 jogadores na mesma posição. Sim. Já tinha o Vitinho, trouxe o Bruno Henrique e trouxe o Arrascaeta. O Arrascaeta não está jogando bem, mas ele é o culpado. O Arrascaeta se consolidou como um dos principais jogadores de um dos melhores times do Brasil, que é o Cruzeiro, jogando onde hoje está jogando o Bruno Henrique, onde jogava o Vitinho. Quer dizer, você fez os maiores investimentos nos últimos 2 anos em 3 jogadores, Paulo Lima, na mesma característica, e lá atrás está o cobertor curto. O Flamengo tem que ir ao mercado, tem que buscar pelo menos mais um zagueiro. E tem que buscar laterais. Esse ponto de interrogação dos laterais do Flamengo não é de hoje, né? Já vamos para 3 temporadas em que a gente enxerga ali, né? René, Trauco, Pará e Rodinei como realmente pontos vulneráveis da defesa do Flamengo. Eu acho que ajustou um pouquinho com o Rodrigo Caio, o Diego, goleiro, pelo menos vem uma temporada de segurança, né? Vem dando conta do recado, do que se quer. Mas o Flamengo apostou do meio campo para frente e não tem sido diferente, né? Tem apostado sempre quando trouxe Everton Ribeiro, Diego e o próprio peruano, né? O Paulo Guerreiro. Então a força ofensiva de contratação do Flamengo não é novidade. A vinda do Vitinho, consequentemente você tira o Arrascaeta do lado, mas eu acho que você fortalece a possibilidade de dar rodagem a jogadores que nem sempre são titulares obrigatórios, são aqueles efetivos. Esse é titular efetivo. Já é diferente, por exemplo, do Diego no gol e do Diego no meio campo. Se ali na frente você pode mexer. É claro que todo mundo quer ver o Arrascaeta jogando pelo lado esquerdo, mas pode também vê-lo jogando pelo lado direito, ou até o Vitinho jogando pela direita, o Bruno Henrique pela direita também. Eu acho que isso é bom. Não vejo como uma deficiência, não. Agora, o Abel tem que saber encontrar espaço, né? Exatamente aqui. É uma brincadeirinha, né? De tempos passados, da Copa de 70, por exemplo. Lógico, né, que para quem viveu, para quem não viveu, acho que que negócio esse papo de Copa de 70, mas que você tinha Gerson, Rivelino, você tinha Pelé, Tostão, Jairzinho, Paulo César Caju, aí Edu, onde é que arruma lugar para isso tudo? E o Zagallo foi lá, arrumou lugar para todo mundo, tirou o Piazza do meio campo, botou na defesa, ajustou uma defesa diferente e botou os melhores 11 em campo. Essa competência o Abel tem que ter. Porque a gente vê muita discussão, né? Arrascaeta e Diego não podem jogar juntos, tem que ser um ou outro. Eu já vejo um pouquinho diferente. Eu acho que a Arrascaeta não pode jogar junto com o Bruno Henrique. Porque onde é que o Arrascaeta vai melhor? A Arrascaeta vai melhor do lado esquerdo. Basta ver o Cruzeiro no ano passado. Gente, as grandes atuações do Arrascaeta. Thiago Neves por dentro e o Arrascaeta aberto na esquerda. Entrava sempre em facão, entrava nas costas de zagueiro. Assim ele fez gol contra o Corinthians na decisão da Copa do Brasil. Enfim, a questão é essa. Será que o Arrascaeta é o grande culpado pela a fase não ser tão boa assim no Flamengo? Por exemplo, o último jogo contra o Vasco, a Arrascaeta foi elogiado. Jogando com quem? Com o Everton Ribeiro, que joga pela direita. Aí não vai ter conflito de posição. Não vai precisar sacrificar o Arrascaeta a fazer uma função num posicionamento que ele nunca jogou. A verdade é essa. Está tendo dificuldade, evidentemente, para encontrar o lugar do Arrascaeta jogar o Abel. Só que, o que fazer nesse caso, Flamengo? Você acha que a pressão pelas cifras cola com o Abelão? O Abelão tem um perfil de expectar esse tipo de coisa, não tem? Não tem personalidade. Não é. Ele não vai. O Abel não precisa, não é alguém que precise hoje escalar um jogador
pelo nome ou pelo valor, pelo salário. Não precisa. O que eu acho, eu concordo muito com o Paulo Lima, é o seguinte, isso vale para o Abel e vale para quase todos os técnicos brasileiros. Precisa ter criatividade, precisa ser mais Sampaoli, sabe? Tá na hora de os técnicos brasileiros. Desculpa, por isso que eu defendo aqui, que eu acho que o Diego devia ser recuado um pouquinho. É uma possibilidade. Só uma tentativa, tenta lá, Diego, você tem 2 jogadores, como o Diego e o Arrascaeta, você vai abrir mão de um, porque esse faz essa função e o jogador vai pro inferno. Jogador bom, joga. É isso, jogador bom, joga, né? Mas tem a mesma função. Arrume outra função pro cara. Crie outra função. Esses caras sabem jogar bola. Exato. Né? Não são que nem nós mancos aqui. Eles sabem jogar futebol. Então, eu acho que falta isso. Falta ousadia, né? Ousadia, criatividade. Exato. E deixar as muletas de lado. Porque o que a gente mais tem hoje em declaração de treinador é muleta. Não, porque essa mesma função. O Sampaoli, que você trouxe exemplo aí, pegou o melhor jogador dele e esses dias aí colocou na lateral esquerda. O Jamota, que jogava na Portuguesa, que xingava o Jamota, toda a família dele, todo o jogo. Imagina, virou o melhor jogador do Santos, bicho. E o cara artilheiro do Campeonato Paulista. E ele meteu o cara na lateral esquerda no dia. E assim, jogava na Portuguesa, ele jogava na lateral. Sampaoli, ele reclamou no comecinho. Quando ele entendeu que ia ser aquilo ali, sim, ele olhou, tem lateral esquerdo só o Ourinho. Ele tá colocando o vou trabalhar e vou arrumar outro. Botou um Pituca pra jogar lateral esquerdo também. Ele vai dando um jeito dele. Everton Ribeiro hoje vai começar como titular. Aliás, o Abel vai repetir, né, a equipe do segundo tempo da estreia contra o São José em Oruro. Números do Everton Ribeiro, tem uma curiosidade. Everton Ribeiro, nessa temporada, ele ainda não marcou e ele só teve um jogo que ele ficou 90 minutos em campo. Olha ali, ó, são 7 jogos em 2019, nenhum gol, 5 jogos como titular e 2 vezes entrando do banco, completando aí esses 7 jogos. E como eu disse, o único jogo que ele jogou 90 minutos foi o clássico contra o Botafogo. A vitória por 2-1, que foi o segundo jogo oficial do Flamengo no ano. E aí o Everton Ribeiro atuou os 90 minutos. Não teve ainda uma partida inteira o Everton Ribeiro, mas foi bem quando entrou em Oruro e foi muito bem no clássico contra o Vasco. É a hora de se firmar no time aí, Paulo Lima, acabar com essa discussão? Eu acho que a questão toda é essa. Eu acho que essa pecha que a gente coloca, que é a hora de se firmar, eu acho que o Flamengo tem rotatividade para isso. Então, se tem espaço para jogar com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, enfim, essa turma toda que veio, Vitinho, Bruno Henrique, bota para jogar. Mas se não tem, alguém tem que ficar no banco. E acho que esse rodízio do Abel é importante. Eu gosto do futebol do Everton. Acho que jogando com o Diego de segundo homem, com o Everton Ribeiro, Arrascaeta mais centralizado com o Gabriel, você pode dar espaço para um Vitinho, para um Bruno Henrique jogar pela esquerda. Agora, tem que ser um pouco mais ousado. Sair dessa área de conforto, de conservação, que ali o Cuéllar e até certo ponto também o próprio Willian Arão joga em meio campo. Inclusive o Flamengo vai perder o Cuéllar, porque foi convocado para a seleção colombiana, né? A Arrascaeta também. E foi convocado para a seleção vai uruguaia. Disputar, inclusive, um torneio que o Uruguai vai participar, vai desfalcar o Flamengo em várias partidas aí. Não é isso. O Arrascaeta. Bom, gente, vamos ver como é que foi, né, o treino da LDU. A equipe é adversária do Flamengo hoje no Maracanã. A gente está vendo imagens aí, olha, da delegação equatoriana no CT do Fluminense, né? O pessoal fazendo trabalho de aquecimento. É um time que campeão com Edgardo Balsa, o Pirato Barcos, né? Tem uma certa tradição no Equador. Vem de um resultado importante na estreia, né? O que falar desse adversário do Flamengo de hoje, pessoal? Eu acho que ao contrário do que a gente falou das equipes peruanas, em relação à seleção, no Equador um pouquinho, diria que é o contrário, né? Os times equatorianos, eles não dão vexame não, na Libertadores, muito pelo contrário, a LDU já tem título, mais recente que o Flamengo, que ano que foi campeão? 2008, tem 10 anos, o time, 11, né? O Flamengo foi campeão em 1981, num outro planeta, inclusive, né? Num outro mundo. Então é um time respeitável, é um time que quando joga em casa também tem uma torcida apaixonada, um time forte. Esse jogo não é mamão com açúcar para ninguém, não. Nunca será. A LDU nunca será mamão com açúcar, diferentemente acho que do favoritismo que o Inter tem sobre o Alianza Lima hoje. O Flamengo precisa
tomar cuidado. Precisa jogar bem, né? O Flamengo vem de vitória, isso é importante. Vitória mesmo não jogando grande coisa, mas para aquele jogo de Oruro a gente tem de relativizar tudo por conta da altitude. E o adversário é difícil, o adversário é bem difícil. O Flamengo hoje só ganha se jogar bem. Hoje não é aquela coisa que se joga de qualquer jeito, vamos ver o que acontece. Não, hoje só ganha se jogar bem. Tem uma curiosidade que a LDU jamais venceu uma partida no Maracanã. Mas foi no Maracanã que ela conquistou o seu maior título de toda a sua história, né? Que foi a Libertadores. Só que não venceu o jogo, né? Nos pênaltis. Acabou vencendo nos pênaltis que o Fluminense devolveu a derrota lá em Quito. O Fluminense do Renato Gaúcho, né? Dirigido pelo Renato Gaúcho. O Thiago Neves. Fez 3 gols. 3 gols na final que o time ficou com vice. E tem ainda 2 Recopas Sul-Americanas e uma Copa Sul-Americana. No ano seguinte. Encardidinho recebe. Não é qualquer... inclusive o Cevallos, que era o goleiro, ele foi mais tarde ministro dos esportes no Equador, tamanha relevância que aquele grupo atingiu no Equador. É um grupo que fez história, sem dúvida alguma. Foi a maior geração da história da LDU, adversário de hoje, do Flamengo. Prováveis escalações, rapidinho aí, o Flamengo. Vamos colocar o Flamengo aí, ó, que a gente tem um campinho do Flamengo para mostrar aqui, também da LDU. Flamengo que é aquele time, né? Como a gente disse, no segundo tempo. Diego Alves, Paralelo Duarte, Rodrigo Caio e René. E ali, ó, a novidade é o Everton Ribeiro, ao lado do Diego e do Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Vitinho tá fora, né? Lesão muscular, não fica nem no banco. Uma pena também, né? No momento tava crescendo, se lesionou. E o Arrascaeta vai começar realmente no banco de reservas. LDU, rapidinho, pra gente pagar aqui. Desculpa, antes de pôr o campinho da LDU. Olha, imaginem, olha, o Paulo Lima. Eu gosto do Arão, não é nada contra o Arão. Mas imaginem, você põe o Diego ali no lugar do William Arão. E coloca o Arrascaeta em algum lugar. Olha aí como cresce. Olha que time bonito que ia ficar, né? Que time